Uma onda eletromagnética consiste em duas grandezas que estão oscilando, o campo elétrico e o campo magnético. Cada um desses campos possui uma amplitude que é dada pelo valor máximo de cada campo. Se relacionam entre si e se propagam em uma determinada direção. Tanto o campo elétrico como o campo magnético ocupam um espaço tridimensional onde se propaga a onda. Para facilitar a visualização, sempre se usa uma única trajetória que é representada toda a onda eletromagnética no espaço. Maxwell demonstrou que a velocidade dessa propagação no vácuo é igual à velocidade da luz visível e que os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares um ao outro e perpendiculares à direção de propagação, o que significa que são ondas transversais. Uma onda plana é uma onda de frequência constante, cujas frentes de onda, superfícies de fases constantes, por exemplo, os máximos de amplitudes, são os planos infinitos, paralelos entre si, e com amplitude constantes e perpendiculares ao vetor de velocidade de fase. Nos casos mais simples, esta é a mesma da direção de propagação. Uma onda estacionária resulta da interferência entre duas ondas progressivas, que se propagam em sentidos contrários. Duas ondas progressivas idênticas, mesma velocidade, mesmo lambda, mesma frequência e a mesma amplitude. Como podemos observar, duas ondas progressivas em sentidos opostos, a azul se propagando para a direita e a preta se propagando para a esquerda. Ao acontecer a interferência entre elas, surge uma onda vermelha, que é o resultado da interferência, que é a onda resultante da superposição da azul com a preta. Observe essa onda vermelha. Ela não está se propagando nem para a esquerda nem para a direita. A onda vermelha é exatamente a onda estacionária. Ela fica apenas indo para cima e para baixo. Na verdade, ela não está mais se propagando na horizontal. Se as ondas progressivas estiverem se propagando no mesmo sentido, a onda resultante não seria mais a onda estacionária, e sim uma resultante que se propaga no sentido das demais. Portanto, a onda estacionária só irá se formar quando as ondas progressivas estiverem se propagando em sentidos opostos. As ondas estacionárias não possuem cristas nem vales, e sim ventres e nós. Os ventres são os pontos onde a amplitude da onda estacionária é igual a 2A. Já o nó, onde o ponto da onda azul com o ponto da onda preta possuem o mesmo valor, porém em sentidos opostos, fazendo com que o ponto da onda estacionária seja igual a zero. As ondas eletromagnéticas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. O conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é o que damos o nome de espectro eletromagnético. Nesse espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, microondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Cada categoria do espectro eletromagnético tem suas características específicas. As ondas de rádio são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100.000 km até 1 metro, ou de 3 Hz até 300 MHz. Elas são utilizadas para a comunicação em geral, como o próprio rádio. As microondas variam de 1 metro a 1 milímetro de comprimento, ou de 300 MHz até 300 GHz de frequência. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de microondas. A terceira categoria do espectro é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. O comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza o sentido da visão. Seu comprimento de onda
estão em intervalo entre 700 e 400 nanômetros, sendo a luz visível apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Outra categoria é a radiação ultravioleta. Essa se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada da violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 eletronvolts. O Sol emite uma intensa radiação ultravioleta, porém a Terra possui um escudo protetor, constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta de oxigênio molecular e ozônio. Ela absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a do raio-x. O comprimento de onda de um raio-x se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por ter um comprimento de onda muito pequeno, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-lo de um raio gama. A maneira de distinguir é a partir de sua origem. Assim, nos referimos aos raios-x como a radiação emitida por um elétron. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os que têm a maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos, que têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas, alterando a constituição da matéria, em particular das moléculas dos quais nossos corpos são feitos, representando assim um altíssimo risco para a saúde. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, com todas as suas particularidades, nos ajuda a entender melhor a física e suas explicações, seja nos raios solares, as ondas de rádio, no forno de micro-ondas, os raios-x, o Wi-Fi e os demais exemplos que estão presentes no nosso dia a dia. Interação da radiação eletromagnética com a matéria. O conjunto das radiações eletromagnéticas pode também ser classificado segundo os efeitos de alteração estrutural que provoquem ou não em átomos ou moléculas da matéria sobre as quais elas incidam. Nesta perspectiva, as radiações são diferenciadas entre ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que provocam a ruptura na organização elétrica da matéria, arrancando-lhe com choque na passagem um ou mais elétrons de sua estrutura. As radiações ionizantes encontram-se no espectro de altas frequências, como os raios-x, os raios gama e os raios cósmicos. Já as radiações não ionizantes não provocam tais efeitos. As alterações provocadas são temporárias. A matéria atingida por radiações não ionizantes permanece intacta na sua organização eletrônica, quando essas alterações desaparecem pelo retorno ao estado fundamental da energia mínima. As radiações não ionizantes compreendem desde as ondas de rádio até as radiações ultravioletas. Desta forma, a energia associada aos fótons de cada radiação é que determina o seu caráter ionizante ou não. Sob o ponto de vista físico, ao interagirem com o material, as radiações podem provocar excitação atômica ou molecular, ionização ou ativação do núcleo. Desta forma, concluímos que a radiação eletromagnética pode ser descrita por sua amplitude, o brilho, comprimento de onda, frequência e período, e que, de acordo com a equação de Planck, em que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, se a energia do fóton for maior que o trabalho, então esta onda conseguirá arrancar os elétrons da matéria.